Lula foi eleito. E agora? O que esperar do Brasil nas relações internacionais? Como fica o Brasil no aspecto geopolítico e também no aspecto militar? Tudo isso você vai saber a partir de agora. Mas antes, um recado muito importante. Se você ainda não está inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Basta você clicar nele e também ativar o sino das notificações para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos. Convido a todos a se tornarem membro do nosso canal. Se tornando membro, você terá direito a vídeos, séries e lives exclusivas. Estamos preparando vídeos especiais para a comunidade do Seja Membro. Então, não perca mais tempo, pessoal. Ajude o canal falando de guerra e também venha desfrutar dos conteúdos exclusivos. Convido a todos também a fazerem parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp, onde você vai ficar muito mais bem informado. Os links estão na descrição desse vídeo. Pois bem, Lula foi eleito. E agora? O que isso significa no aspecto geopolítico e militar? Lembrando, pessoal, que aqui a gente se abstém de falar sobre política interna para evitar debates, para evitar brigas desnecessárias, né? Mas não tem jeito, a gente tem que falar sobre o presidente porque envolve aí o aspecto geopolítico e, obviamente, o aspecto militar, que é o foco do nosso canal. Então vamos falar um pouco aqui sobre o governo Lula. Lembrando, pessoal, que o Lula já assumiu aí o governo, né? Em 2002, ele foi eleito aí o presidente do Brasil e governou por 2 mandatos. Vamos fazer um paralelo sobre como foi a gestão dele no aspecto geopolítico e também no aspecto militar. Vamos falar sobre fatos. Obviamente, em cima dos fatos, eu vou expressar a minha opinião, que pode ser diferente da sua. Mas o intuito desse vídeo não é debater se o presidente é bom, se o presidente é ruim em todos os aspectos, né? Se roubou, deixou de roubar. Esse não é o intuito desse vídeo. Vamos analisar as relações internacionais e também no aspecto militar, certo? Pois bem, pessoal, quando o Lula assumiu a presidência, o seu antecessor era o Fernando Henrique Cardoso. Como que Lula encontrou as Forças Armadas no Brasil? Bem, eu posso falar com propriedade, pessoal, porque eu estava no Exército, né, estava servindo nessa ocasião. Passei pelo processo de transição aí do Fernando Henrique e para o governo Lula. Então eu posso falar com propriedade, porque eu me lembro muito bem como que foi a gestão do antecessor, o presidente Fernando Henrique Cardoso, e também lembro como que foi o presidente Lula. Bem, no aspecto militar, pessoal, devo falar para vocês que o FHC, né, como ele é conhecido, o Fernando Henrique Cardoso, foi péssimo, foi um péssimo presidente no aspecto militar, visto que ele cortou verbas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, das Forças Armadas em geral. Muitas vezes, pessoal, quando eu me referi a Exército, vamos dizer aqui as Forças Armadas, entenda Forças Armadas, né? O presidente Fernando Henrique, talvez porque ele tenha sido perseguido na época da ditadura, ele tomou uma raiva, né? Tomou muita cisma das Forças Armadas, e isso não foi nem de longe, né? Não foi prioridade alguma para o seu governo. Inclusive, como eu disse, ele cortou verbas aí. E o que isso resultou? Resultou na saída antecipada de milhares e milhares de soldados, milhares e milhares de militares que estavam servindo o Exército. A ordem do Fernando Henrique Cardoso era cortar metade do efetivo. E eu me lembro muito bem que muitas pessoas, muitos militares que já estavam ali em processo de reengajamento, ou seja, que iriam continuar no Exército, simplesmente, de uma hora para outra, se viu aí colocado às ruas, né? Foram aí dispensados pelo Exército. Eu lembro que nessa ocasião só iriam sair militares que tinham alterações, militares que eram indisciplinados, né? Que não condiziam com o aspecto militar, esses seriam cortados. Tirando isso, o pessoal que iria reengajar, né, esses ficariam aí no Exército. Mas Fernando Henrique Cardoso chegou, né, e cortou tudo. Não estou falando aqui sobre outros aspectos do Fernando Henrique Cardoso, se ele foi bom, ruim para a economia, para a saúde, enfim. Nosso foco aqui, como eu disse, é o aspecto geopolítico e o aspecto militar. No aspecto militar, devo ressaltar que ele foi péssimo, quase acabou com as Forças Armadas brasileiras, pessoal. Posso falar isso com propriedade, porque eu vivi o momento. O
presidente Lula chegou e começou aí, né? Muitos acreditavam que ele não daria foco nesse aspecto, e ele começou a remodelar o exército, inclusive criou o soldado cidadão. O soldado cidadão consistia aí em trazer, né, muitos soldados que estavam fora das Forças Armadas, colocados para fora pelo Fernando Henrique Cardoso, e nessa situação, né, o soldado cidadão, muitos puderam estar de volta fazendo parte aí do corpo militar. Então aí um ponto muito positivo para o governo Lula, que começou sim a dar um certo foco para as Forças Armadas do Brasil. No aspecto internacional, Lula enfrentou ali, né, passou pela guerra do Iraque. E eu me lembro muito bem que na ocasião ele ficou contra os Estados Unidos e a coalizão, né, sua coalizão internacional, de atacar o Iraque. Ele foi veementemente contra o ataque ao Iraque. O Brasil sempre se mostrou contra, né, as guerras. No governo Lula ele foi completamente contra a isso e criticou duramente o governo de George W. Bush. O Brasil também começou a ganhar destaque no cenário internacional. O Brasil enviou para o Haiti, né, uma missão de paz para garantir a ordem naquele país. Então aí o Brasil começou a ganhar visibilidade internacional. O Brasil foi sim, pessoal, devo ressaltar que no governo Lula o Brasil ganhou muita visibilidade internacional. Lembrando que quando ele assumiu, o mundo estava com os pés atrás, porque muitos temiam que ele queria implantar aqui o comunismo, né? Então muitos países, obviamente, ficaram com o pé atrás no início do seu governo, mas no decorrer do governo ele foi sim ganhando amplitude, o Brasil foi ganhando visibilidade, e pode parecer que não, mas essa missão do Brasil no Haiti foi muito bom para o nosso país, no aspecto militar e também geopolítico. Uma potência como o Brasil, uma potência da América do Sul, da América Latina, não pode se abster de missões internacionais, pessoal. Isso é um fato. Ah, mas aqui o povo está passando fome, não tem hospital, isso e aquilo. Bom, isso é outro aspecto. Mas um país, né, como o Brasil, gigantesco, e que quer se impor no cenário geopolítico, é importante que ele tenha visibilidade internacional. Nesse aspecto, é ponto positivo para o governo Lula. O Brasil também teve relações muito boas com a Rússia, pessoal. Inclusive foi na época do governo Lula que o Brasil iniciou, né, o processo aí, de entrada nos BRICS. A criação do BRICS, né, passou aí também pelo governo Lula, o então presidente. E hoje o BRICS aí se encontra fortalecido, inclusive muitos outros países querendo fazer parte dessa aliança, desse bloco econômico, né? Quando eu falo aliança, é no aspecto econômico, porque o BRICS ainda não é uma aliança militar. Só que, obviamente, o Brasil, na época do Lula, também foi duramente criticado por aproximação com países como a Líbia, do Muammar Gaddafi, Cuba, né, do então presidente Fidel Castro, e, obviamente, a Venezuela, de Hugo Chávez, e também do Maduro. Então, até hoje, o governo o governo Lula é acusado aí de desviar dinheiro do Brasil para enviar para esses países. Mas, num aspecto geral, o Brasil se relacionou bem aí com todos os países, não fez detrimento à Rússia, por exemplo, né, que é um país rival do Ocidente, digamos assim, rival dos Estados Unidos. O Brasil teve sim boas relações com a Rússia, inclusive houve na época a tentativa de comprar Pantsir AC-1, mas que não vingou, né, não foi para a frente. E também depois, né, sucedeu aí o governo Dilma, sucedeu Lula, tentou aí compras de equipamentos russos, mas acabou não virando. Então, o que podemos esperar desse governo hoje? Né, o Brasil vai dar foco no BRICS, vai se aproximar absurdamente dos Estados Unidos. Fazendo um paralelo, pessoal, o governo do Bolsonaro, no começo do seu governo, ele comprou os amigos e os inimigos do Donald Trump, né?
Inclusive, o Brasil, que sempre se portou de uma maneira mais neutra, começou ali a impor a sua posição, começou a mostrar de que lado o Brasil estava. Por exemplo, quando os navios iranianos vieram aqui no Brasil, né, no Paraná, vieram carregados, agora não lembro exatamente quais eram os produtos que eles estavam transportando, esses navios ficaram sem combustível. E o Brasil não queria abastecer esses navios, porque o Irã estava sofrendo sanções econômicas, continua sofrendo até hoje, né, sanções dos Estados Unidos, e o Brasil não queria abastecer, né, a Petrobras não queria abastecer esses navios com medo de sofrer sanções econômicas. Um outro aspecto importante é que Bolsonaro também cogitou reconhecer Jerusalém como a capital de Israel em detrimento à causa palestina, o que gerou muita revolta aí, né, protestos no mundo árabe contra o nosso presidente, contra o presidente Bolsonaro, contra essa posição brasileira. Então, assim, no modo geral, quando Trump estava no poder nos Estados Unidos, Bolsonaro praticamente comprou os amigos e os inimigos dos Estados Unidos. Mas houve uma mudança radical com a saída de Donald Trump e a entrada de Joe Biden ao poder. Joe Biden, que na sua campanha eleitoral já havia criticado o Brasil, justamente por causa de questões ligadas ao meio ambiente, sobretudo as queimadas na Amazônia, e desde então as relações de Brasil e Estados Unidos não foram mais a mesma, com o nosso presidente demorando 38 dias, pessoal, para reconhecer Joe Biden como presidente dos Estados Unidos da América. E, obviamente, Joe Biden chegou no poder e viu o Brasil ali como um pária, né? Viu o Brasil como um alvo, digamos assim, nas relações internacionais. Então, as relações não foram boas com os Estados Unidos no governo de Bolsonaro, e aí sim houve uma virada radical. O Brasil começou a se aproximar da Rússia e da China. A China, que já havia sido criticada, né, também no começo do governo de Bolsonaro. Bolsonaro chegou até a dizer que a China tinha que comprar do Brasil e não comprar o Brasil, né, sendo que a China é nosso maior parceiro comercial. Não podemos observar as relações internacionais de Bolsonaro, né, mais a fundo, devido à pandemia que assolou o mundo. E também, logo em seguida, houve aí a guerra da Ucrânia, que está acontecendo até os dias de hoje. Um ponto muito importante, pessoal, que eu quero ressaltar aqui, é que quando Bolsonaro foi para a Rússia, muitos criticaram ele, principalmente os países ocidentais. E aqui dentro, né, a oposição também criticou o Brasil, criticou o presidente Bolsonaro de ter ido à Rússia, ter ido visitar o presidente Vladimir Putin um pouco antes, né, da guerra, em torno de um mês antes de Putin invadir a Ucrânia, mas ali já havia indícios de que Putin poderia sim fazer um ataque contra a Ucrânia, né? Tava aquela tensão imensa e muitos falaram que Bolsonaro não deveria ter ido. Na minha visão, aí onde eu falo para vocês, que eu coloco a minha opinião, na minha visão, sim, foi muito importante a ida dele para a Rússia para garantir os fertilizantes e também o combustível para o Brasil. Eu acho muito importante isso, né? Será que o governo Lula teria feito diferente? E se não tivesse ido para ceder somente à pressão norte-americana, como estaria o Brasil hoje? Como ficaria a nossa agricultura, o nosso agronegócio, se nós não tivéssemos garantido os fertilizantes? Né? Será que Lula não iria visitar Putin e garantir os fertilizantes para o Brasil? Para satisfazer as vontades dos Estados Unidos, que queria isolar a Rússia? A gente vê um movimento, pessoal, geopolítico, no sentido de querer isolar a Rússia naquele momento, e a visita do presidente, obviamente, simbolizava, ainda que de forma bastante discreta, um apoio do Brasil à Rússia. Tanto é que Zelensky, posteriormente, criticou duramente o nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, porque não fez uma visita à Ucrânia. Mas ali o Brasil estava garantindo os interesses do Brasil. E na minha visão, pessoal, mais uma vez, né, é a minha opinião, eu creio que foi muito importante essa visita do nosso presidente à Rússia. Então, o que podemos esperar daqui para frente? Eu não creio, pessoal, que o presidente Lula vá desfazer a aliança ou que vá
fazer pouco caso, por exemplo, do BRICS. Mas a gente já vê uma certa mudança, até mesmo nas falas de Joe Biden, que afirmou aí que quer cooperar com o Brasil, com o presidente Lula, sobretudo nas questões ambientais. Já denota-se aí uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Será que o Brasil vai satisfazer todas as vontades dos Estados Unidos? Lembrando, pessoal, que desde a Segunda Guerra Mundial, né, onde os dois exércitos lutaram lado a lado contra as tropas do eixo, os Estados Unidos sempre viu o Brasil como um vassalo, né, pessoal? Nunca viu o Brasil como um país amigo, um país de referência que sentasse de igual para igual. Sempre, vamos dizer assim, uma relação entre patrão e o empregado, né? A relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Diferentemente da Rússia e da China, que vê o Brasil como, sim, um grande parceiro comercial. E você, como avalia isso tudo? Na fala do presidente Lula, ele já deixou claro que quer uma aproximação com os Estados Unidos. Qual a sua opinião a respeito? Peço a todos que comentem sobre o aspecto geopolítico e o aspecto militar. No aspecto militar, né, pessoal, só para encerrar esse vídeo, que eu já estava me esquecendo, sobre o governo Bolsonaro, não deu para se observar muita coisa. Aí a gente tem que fazer um respaldo, né, pessoal, porque houve essa pandemia, houve essa guerra da Ucrânia, então, e o governo 4 anos acabou passando a ser muito rápido, não deu para se observar muita coisa nesse sentido. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito. O que esperar do Brasil daqui para frente? Eu não vejo uma mudança drástica, a não ser essa aproximação do Lula com os Estados Unidos. Será que ele vai fazer pouco caso da Rússia, não vai deixar a Rússia de escanteio, não vai ver a Rússia como um grande parceiro? Lembrando, pessoal, que quando eu falo grande parceiro, não em números atuais, né, mas o que poderia ser aumentado, o Brasil fortalecendo as relações com a Rússia e com a China, obviamente. Os BRICS, né, pessoal? Será que o Lula vai dar prioridade para o BRICS ou não? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.